Flávio Cordeiro da Flambe, tudo bem? O Figma anunciou algumas atualizações que eles costumam chamar de Little Big Updates. Eu gostaria de pontuar aqui as 5 que eu acho mais interessantes, mas antes de falar dos updates do Figma, eu gostaria de falar um pouquinho do update do canal. Eu tive sumido por algum tempo, né, devido ao trabalho e também porque achei que teria que ter melhorias no canal. E depois eu recebi todos os feedbacks de vocês, vi muitas mensagens legais, interessantes, de gente testando, fazendo negócio. E eu percebi que o canal tá sendo útil pra galera. Então, a partir disso, eu achei que teria que ter melhorias agora pro canal. Também para cuidar um pouco do branding, né? Espero que você tenha gostando e vamos pro que interessa. E obrigado a todos vocês. A primeira delas é no Blend Mode, que agora, o que acontece? A gente pegar essa layer aqui, né? E puxar pra cá. A gente vem aqui nas cores. E agora a gente pode clicar aqui. E aqui tá o Blend Mode, né? Antes, o que tinha que fazer? Tu tinha que vir aqui, clicar para tu ver o preview, né? Agora não, você já notou que ó, só de eu passar o mouse, ele já troca. Isso agiliza muito o trabalho. Isso era uma coisa que me agoniava aqui, que eu tinha que ficar clicando em cada um deles. E isso melhorou. Agora só falta fazer igual o Photoshop, que tu deixa selecionado aqui, só vai com a setinha ali e vai mudando, que fica mais rápido ainda, mas já melhorou bastante. A segunda atualização foi na parte de texto aqui, no box de texto, que o que acontece? Eu vou tentar ser bem breve aqui. Quando a gente trabalha com tipografia, existe bastante regras em tipografia. Na verdade é bem complexo, mas é mesmo bem interessante. E tem a questão de alinhamento visual, né? Que na tipografia é preciso fazer isso porque cada forma é diferente e tem uma distância e um alinhamento visual. Não pode se alinhar pela proporção do objeto por si só. Se você prestar atenção, para provar meu ponto, a distância disso aqui, não sei se você vai conseguir ver, mas você pode fazer até em casa, é diferente dessa distância daqui a aqui. Que eles consideram a proporção visual, né? Pelo fato de isso aqui ter uma curva a mais, ele não preenche toda essa parte, então eu tenho que fazer essa compensação. Sendo bem breve, tá? É bem mais complexo isso e eu não quero aprofundar tanto, porque também eu não manjo tanto, não quero falar besteira. Mas o que acontece? Por default, o texto vem dessa forma assim, que tem essa compensação visual também para cima e para baixo. Se você perceber aqui, ó, a distância, esse é o box, né, do texto, né? A distância que tem daqui até o topo desse C é diferente da distância daqui até o final da caixa, que é esse azul aqui, e que é diferente da distância daqui até o pezinho do P. Então, olha como é complexo uma tipografia. Mas ela faz todo sentido, a gente não percebe, mas todos esses detalhezinhos faz a gente ter esse balanço de peso da tipografia. E ela funciona muito bem. Porém, essa compensação visual, quando tem algum retângulo ao redor do texto, não trabalha muito bem, ela fica um pouquinho deslocada. Então, por isso, agora no Figma tem uma atualização. Eu vou mostrar aqui para vocês. Cliquei aqui, agora você clica aqui e você vem aqui em Design. Você vai aqui na parte de texto, nos 3 pontinhos, Basic, e aqui ó, no Vertical Trim, tinha isso aqui, né, por default, que é o que a gente tá olhando, e agora tem essa outra versão aqui, ó, que já mostra no preview ali como é que é, ó. Agora ele tá cortando diretamente nas duas, na parte de cima e na parte de baixo ali, né, e fica bem mais centralizado. Aí eu só vim aqui no, vou dar um zoom aqui pra você ver melhor, fica fora. Ó, aqui está o nosso atleta, vou segurar Alt para alinhar todos ao mesmo tempo. Deixa eu ver de longe, né, para eu alinhar isso aqui. Para você ter uma noção, ó, talvez você não perceba, mas você que já trabalhou com botões já viu que ele dá esse leve deslocamento. Eu vou ativar a régua ali. Ele ficou diferente, ó, ele deslocou, é coisa pouca, olha ali. Deslocou coisa mínima, mas já dá uma sensação melhor centralizar. Então isso vai funcionar bem para quando a gente for fazer botão ou tag. Agora o número 3, esse eu sentia muita falta e fico feliz que agora eles atualizaram isso, que é o quê? Você tem a home comum, né, um cenário comum, e você tem outras páginas desse app. E às vezes você, depois de você ter feito várias páginas, você percebe que precisa fazer um link para voltar para home. Talvez um botão, um link em algum lugar aqui. E como que você tinha que fazer antes? Vinha aqui, clicava aqui, quer dizer, você ia no Prototype, clicava aqui, puxava aqui, né? E daí você tinha que vir aqui e fazer um por um.
o que é meio maçante, ainda mais tem várias páginas. Agora você pode fazer várias ações múltiplas. Clico nesse, seguro o Shift para manter selecionado, esse. Ó, tá vendo que tá o maisinho ali? Só puxou ele, pega ali, tá vindo todos os links, só clicou aqui, já era, pronto. Olha que coisa linda. Isso aqui provavelmente você também sentia falta, agora nós temos. Número 4 também é bem interessante. Ele é parecido com quando tu mantinha o menu fixado, né? Que a gente tá no scroll e o menu fica fixado, né? Ele é a junção dos dois. Ele faz um menu, por exemplo, esse eletrônico que tá aqui embaixo. Na hora que tu der o scroll, ele vai travar lá em cima. E a gente vê em alguns aplicativos isso, né? Que tu vai girando, ele vai mudando o menu. Isso é bem legal, uma transição que teve. Eu percebi que ele não é tão simples assim como mostra no próprio Figma, no vídeo lá. Parecia bem facinho, eu comecei a mexer, ele pede algumas atenções, mas eu vou tentar aqui fazer da forma mais simples. Mas mesmo assim, ele tem uma complexidade maior se a gente for fazer algumas coisas mais elaboradas. Por exemplo, tem um menu em cima que tu quer que não sobreponha ele e tu quer colocar esses outros menuzinhos por baixo. Aí é outra complexidade. Se você tem interesse que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários, porque daí eu faço um vídeo mais elaborado. Mas agora aqui eu vou dar um resumo do que ele faz. Então a gente vai estar aqui no nosso frame, que está todo o nosso layout aqui. E aqui no nosso, a gente vai em Prototype, e no Scroll Behavior, ele vai estar em No Scrolling. A gente vai colocar vertical, porque a gente quer que ele fique vertical, né? Só isso que a gente precisa fazer aqui. E agora a gente precisa dizer no nosso Prototype e esse aqui a gente quer que, ó, ele já me mostra aqui, Scroll Behavior, Scrolling with Parents, que é o normal, né, e a gente vai colocar esse aqui, que esse que é o novo. Nós tínhamos o Fixed, que é o do menu, né, que trava lá em cima, ou em qualquer lugar, né, e o Stick, aí é esse que a gente vai selecionar. Não mexe nada aqui, não precisa mexer no scroll aqui não precisa fazer nada. Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui, a gente pode selecionar todos ao mesmo tempo, ó, vou segurar o Shift para manter selecionado, e Fix aqui. A gente precisa fazer mais uma coisa. Na verdade, no meu caso, ele ficou certinho aqui, ó. Eles estão todos... Deixa eu reduzir aqui. Ó, eles estão todos acima das imagens. Então vai dar certo. Eles precisam fazer em cima para a imagem passar por baixo. Espero que tenha entendido a lógica. Dá o play aqui. E vamos ver se ele funcionou. Vamos refresh aqui. Ó, perceba que lá está escrito tênis. Eu estou rodando. Trocou para eletrônico, tô girando. Trocou para games, tô girando. Trocou para relógio, girando. Massa, né? Isso aqui também é uma coisa que eu sentia muito falta. Eu não sabia como fazer isso de uma forma direita. Eu já tive que fazer algo assim. Só que eu tive que explicar tanto para o cliente, para o desenvolvedor, como eu queria, porque na verdade eu não consegui fazer essa interação. E antes de a gente ir para o último update, eu ia pedir para você, se esse vídeo está sendo útil para você, curte o canal, se inscreve, que é uma forma de eu saber que você tá gostando, e acho que é uma troca de gentileza entre a gente, né? Eu troco um pouco de experiência, você curte aí, e a gente, todo mundo é feliz, e o canal cada vez melhora cada vez mais. Vamos para o último, que é máscara. Agora ele tem uma atualização na máscara que é bem interessante, que eu no começo eu achei que não era tão útil, mas depois eu vi, dá pra fazer bastante coisa com ela, que é o seguinte. A imagem aqui, ela funciona melhor com contraste, uma foto com contraste bem alto, assim, né? Ela vai pegar essas duas informações. Então, um fundo branco com um objeto bem escuro vai funcionar melhor. Vou fazer um retângulo aqui qualquer. Eu vou trocar a cor aqui só para você ver melhor. Eu vou jogar por cima. Tem que ser por cima, tá? Não esqueça disso. Vou jogar tudo aqui, não precisa ser tanto assim. Eu vou até deixar vazar um pouco. De propósito. Coloco aqui, seleciono os dois, vem em máscara. Não aconteceu nada. Agora você vai vir em máscara alfa e esse é o novo, que é o luminescência. Ó, já deu até o preview ali. Aqui já dá um resultado bem legal. Mas olha que interessante. Primeiro, ele ficou transparente. Talvez você não esteja vendo isso, mas ele tá. Eu vou fazer outro retângulo aqui. Vou pintar ele de... e jogar para baixo. Olha só que animal. Ele tá transparente. Onde ele estava escuro, ele ficou transparente. Por isso que tem que ter um contraste bem grande das fotos. Olha só que interessante. Dá até para fazer uma interação aqui, ó. De um líquido enchendo, ó. Dá para trocar a cor do produto. E olha que legal. Tu pode trocar a cor de fundo, porque ele respeita a cor que estava ali na máscara.
Então, se quiser outra cor aqui, cara, dá pra criatividade aqui infinita. Vou colocar branco e olha só o que dá pra fazer. Vou trocar uma corzinha aqui, esse vai ser assim. Esse ficou meio claro, mas tudo bem. Esse é uma cor mais escura pra dar um contraste maior. Vermelho, vou trocar esse aqui. Enfim, que cor. Nossa, não existe mais cores no mundo. Aí. Olha só que legal. Dá pra fazer muita coisa com essa máscara. Inclusive, se você quer saber mais sobre máscara, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo, abranjo todas as máscaras. Tem muitos tipos de máscara. Essa é mais uma que a gente vai incluir agora. E dá uma olhadinha lá. E esses eram os 5 updates que eu achei mais interessantes, que eu queria compartilhar com vocês. Claro que lá no site do Figma tem muito mais update. Eu vou deixar o link ali para você dar uma olhadinha. Tá em inglês, mas tá bem fácil de entender. Tem muita atualização que são pequenas, mas às vezes para você pode ser aquilo que você estava procurando, como esse que eu te mostrei aí. Obrigado por acompanhar o canal e nos vemos na próxima e valeu!